Olha eu aqui de novo, Tiziano lavou a seu dispor. Bora continuar? De onde nós paramos? O que é que nós estávamos vendo no bloco anterior? Que fatores contribuíram para o pioneirismo do Ceará na abolição da escravatura? Beleza? O primeiro fator, nós já vimos, né? O primeiro fator, exatamente a ausência de uma atividade econômica que dependesse, sobretudo, da mão de obra escrava. A questão da pecuária e da cotonicultura que nós falamos. Da mão de obra escrava. Vamos para o segundo fator. Essa data aqui, será que te lembra alguma coisa? É querer demais, né? 1850. Essa data te lembra alguma coisa? Dá não, professor, para lembrar de nada na hora dessa não. Beleza, depois eu vou lembrar para tu. Essa data aí é a data em que foi sancionada uma lei. Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz. Detalhe, no Brasil inteiro, não é só no Ceará não. Lei Eusébio de Queiroz. Para quem faltou essa aula na história do Brasil. Essa lei foi uma lei que promoveu a proibição do tráfico internacional. Do tráfico internacional de escravos para o Brasil. De escravos para o Brasil. Entenda, essa lei, ela vai proibir a entrada de novos escravos trazidos da África, por exemplo, no Brasil, para o Brasil. A chegada de novos navios negreiros para o Brasil está proibida a partir da lei Eusébio de Queiroz. Isso tem muito a ver, né, com pressões que o governo inglês vinha promovendo sobre a monarquia de Dom Pedro II. Na época, quem governava o Brasil aqui era Dom Pedro II, para que o Brasil extinguisse, proibisse o tráfico negreiro internacional para cá. E aí os motivos, as motivações da Inglaterra nesse momento não nos interessam. Só sei que o Brasil acabou cedendo e em 1850 passou a ser proibida a entrada de novos escravos vindos da África, trazidos da África para o Brasil. Só que essa lei, ela não proibiu o tráfico, interprovincial. O que é isso? Tráfico interprovincial. Oxe, de uma província para outra. Como se fosse hoje interestadual. E o Ceará, vendo que o preço de um escravo no mercado interno subiu por causa da lei da oferta e da procura, porque com a lei Eusébio de Queiroz vai ficar mais difícil adquirir escravos, porque está proibido novos escravos serem trazidos da África. Então, o preço de um escravo no mercado interno foi lá para as alturas. Olha só o que é que muitos proprietários de escravos pensaram. Poxa, eu nem dependo tanto assim de mão de obra escrava aqui. Eu tenho aqui 10 escravos que estão servindo aqui para fazer trabalhos domésticos. A atividade com que eu mexo aqui nem depende, atividade de pecuária ou cotonicultura não depende da mão de obra escrava. Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar que o preço de um escravo no mercado interno disparou por causa da lei Eusébio de Queiroz e vou vender os meus escravos para as províncias que precisam mais de escravo do que aqui, para Pernambuco, para o Rio de Janeiro, para a Bahia. Olha só, o número de escravos no Ceará, que já era relativamente pequeno, vai diminuir ainda mais a partir de 1850,
Porque o Ceará vai praticar intensamente o tráfico interprovincial, sobretudo a partir de 1850, com a partir da criação da lei Eusébio de Queiroz. Pode ter certeza, o Ceará foi a província que, a partir de 1850, mais vendeu escravos para as outras províncias. O Ceará vai participar ativamente, intensamente, do comércio interprovincial de escravos. E eu lhe pergunto, isso vai ou não vai contribuir para que o número de escravos no Ceará reduzisse ainda mais? Vai, pois pode botar na conta aí, viu? A Lei Eusébio de Queiroz, que acabou intensificando o tráfico interprovincial do Ceará para com outras províncias, também é um fator que contribuiu para o pioneirismo do Ceará na abolição da escravatura. Beleza? Um terceiro fator. Olha aí, a seca de 1877. Mas vamos tirar um momento, não vai ser agora, para falar dessa seca. Essa seca é uma das secas mais trágicas da história do Ceará. Ela durou cerca de 3 anos. Nem foi a mais longa, mas foi talvez a que trouxe as consequências mais drásticas, terríveis para o Ceará. Foi a seca de 1877, que durou até 1877, 1878, vou ajeitar aqui, 1878, 1879. Durou cerca de 3 anos essa seca. Eu já sei, professor. A seca vai matar os escravos. E aí vai... Não, senhor. Não, senhor. Os donos de escravos, exatamente preocupados em resguardar seu patrimônio, o dono do escravo, ele sabe que em tempos de seca, o escravo pode emagrecer, o escravo pode adoecer, o escravo pode morrer. E se o escravo morrer, eu fico no prejuízo. Por quê? Porque eu comprei, eu paguei caro para aquele escravo. Pois exatamente por causa da seca, os donos de escravos, tentando resguardar o seu patrimônio, vão vender. Ou seja, uma coisa ligada à outra. A seca de 1877, ela também, intensificou o tráfico interprovincial. Os donos de escravos se desfizeram dos seus escravos, vendendo para outras províncias. Ah, professor, então não foi bem. O Ceará aboliu a escravidão. Na prática, o escravo deixou de ser escravo aqui e foi ser escravo lá em outra província. O número de escravos no Ceará, com a seca de 1877, vai diminuir ainda mais. Mas não é porque morreram, é porque os donos dos escravos se desfizeram deles, venderam para outras províncias. Algumas fontes dizem que durante esse período em que essa seca castigou o Ceará, 1877, 1878, 1879, mais de 3 mil escravos foram exportados para outras províncias. Mais de 3 mil escravos, inclusive, passaram pelo porto do Mucuripe, em Fortaleza. Porque esses escravos eles eram trazidos para o porto do Mucuripe, para do porto do Mucuripe serem levados, vendidos para outras províncias. Então, a seca de 1877 também contribuiu para a redução do número de escravos no Ceará e, consequentemente, para o pioneirismo da abolição da escravatura no Ceará. Beleza? Vamos para um quarto motivo. É um quarto motivo, né? Porque um dos motivos a gente já falou no bloco anterior. Você não pode negar, não podemos negar, que no Ceará, nós tivemos uma campanha abolicionista muito forte. Muito forte. Nós tínhamos pessoas aqui muito engajadas na abolição da escravatura. Nós tínhamos movimento abolicionista muito, muito intenso, sobretudo no meio da nossa classe média.
nossa classe média. Quem é que eu chamo aqui de classe média? Os profissionais liberais, por exemplo, médicos, advogados, jornalistas, professores. Se você perceber, esses profissionais liberais que compõem a classe média, eles não necessitam de mão de obra escrava. A atividade fim que eles exercem não necessita de mão de obra escrava. Eu fico imaginando um médico que vai entrar numa sala de cirurgia para operar um paciente, aí ele pega e diz assim para o paciente, quem vai te operar hoje não vai ser eu não, eu trouxe aqui um escravo meu para fazer, não tem cabimento. Eu fico imaginando um advogado indo defender o seu cliente, já pensou assim, um tribunal de júri? O advogado defendendo o cliente dele e o juiz ali, aí ele olha para o juiz, seu juiz, excelência, né? Infelizmente eu vou ter que sair, que eu tive uma emergência, mas eu trouxe um escravo meu para fazer a defesa do meu cliente. Não tem cabimento. Um professor falta a aula e no lugar dele manda um dos seus escravos para dar aquela aula. Existem profissões que só podem ser exercidas, né, por quem pertence, vamos dizer assim, àquela profissão. Existem profissionais que só podem ser substituídos por outros profissionais que exercem aquela mesma profissão. Um médico pode até ser substituído na hora da cirurgia, mas por um outro médico. Um advogado, ele pode até ser substituído, mas por um outro advogado. Um professor, se ele faltar aula, só um outro professor vai poder dar aula. Mas, qualquer outra profissão, vamos lá, um motorista de táxi, um taxista, né? Eu não preciso ser taxista para dirigir um táxi. Eu tenho carteira de habilitação. Então, eu quebraria um galho ali, né? Um porteiro, por exemplo, se ele faltar ao trabalho hoje, qualquer outra pessoa, sem querer desmerecer, claro, o trabalho do porteiro, mas qualquer outra pessoa pode ficar ali na portaria, só olhando cara crachá. Mas um médico, um advogado, um professor, e aí eu estou falando de classe média, profissionais liberais, não. Só eles podem exercer. Então, são categorias que não necessitavam de mão de obra escrava para exercerem o seu mistério, para exercerem a sua atividade fim. Pois a classe média é quem mais vai abraçar, é quem mais vai apoiar a causa abolicionista. Nós tínhamos também comerciantes, muitos comerciantes, sobretudo, né, dos núcleos urbanos, das áreas mais urbanizadas, como Fortaleza, que vão defender muito a causa abolicionista. Nós tínhamos intelectuais, filósofos, artistas, que vão defender também a abolição da escravatura. E também, viu, muitas pessoas das camadas mais pobres, populares, que vão se engajar em passeatas, em eventos, em manifestações nas ruas, em prol do quê? Em prol da abolição da escravidão. Em prol da abolição da escravatura. Então guarde, nós tivemos sim no Ceará uma campanha abolicionista muito forte. Muito forte. E queira ou não queira, isso vai desgastando, né, o governo, isso vai desgastando as autoridades, isso vai desgastando essa instituição chamada escravismo. O Brasil, para falar a verdade, na segunda metade do século XIX, o Brasil era o único país da América do Sul que ainda tinha escravidão como mão de obra institucionalizada, como algo legalizado, algo permitido. Isso era uma vergonha para a monarquia de Dom Pedro II. E o movimento abolicionista, as campanhas abolicionistas, ajudaram muito a desgastar ainda mais a imagem dos governos provinciais e do governo brasileiro em relação à questão da escravidão. Beleza? Agora eu quero que você faça o seguinte. Eu vou apagar aqui a minha tela, eu vou sumir, tá? Eu vou apagar a minha tela e eu queria que você, bem ligeirinho, pegasse aí papel e caneta e anotasse
o nome de algumas entidades que surgiram no Ceará durante o século XIX, que foram entidades abolicionistas. Grupos que surgiram, muitos deles, como eu disse, liderados, encabeçados por membros de classe média, por jornalistas, por alguns comerciantes, e que vão abraçar a causa abolicionista, vão levantar a bandeira da abolição da escravatura com força, como dizia a vovó, aqui no Ceará. Vai, ó, presta bem atenção. Eu vou sumir, bate um printzinho aí. Vou apagar, tá? Vou apagar. E eu queria que tu anotasse, anote, tá? Algumas entidades abolicionistas que surgiram no Ceará no século XIX. Sabe por que isso aqui é importante? Tu pegar uma questão que traz um texto. Aí lá embaixo, se tu perceber que o texto foi retirado de alguma dessas entidades, um jornal abolicionista, por exemplo, ou se tiver o nome do autor lá embaixo, e tu conseguir lembrar, rapaz, o Ticiano falou o nome desse cara, esse cara era um grande defensor do abolicionismo, já vai te ajudar, já vai facilitar tu responder aquela questão. Pode ter certeza, tá? A primeira entidade, inclusive, é considerada a primeira entidade abolicionista, o primeiro grupo a defender publicamente, a ter ações abolicionistas no Ceará, foi esse grupo aqui, ó, Sociedade Libertadora de Baturité. Eita, professor, é em Baturité? Baturité, tá? Em 1870, surgiu aquela que é considerada a primeira entidade, o primeiro grupo, a primeira sociedade libertadora do Ceará, a defender a abolição publicamente. Apesar da sua atuação meio tímida, ali meio que se arrastando, a gente tem que dar esse crédito. Em Baturité surgiu a primeira entidade, a primeira sociedade libertadora do Ceará, em 1870, tá? Eu quero que tu cite outra aí, bote aí aqui um golinho d'água. 1879, em 1879, surgiu uma instituição chamada Perseverança e Porvir. Essa entidade, esse grupo, tá? Era composto por jovens comerciantes, ali no século XIX, em 1879. Por exemplo, vou citar o nome de alguns membros dessa Perseverança e Porvir. Bote aí o nome do José do Amaral. Nota. José do Amaral. João Cordeiro. Bicho, é nome de rua em Fortaleza. João Cordeiro. Bote o nome do Antônio Bezerra. Olha. Antônio Bezerra. Todos abolicionistas, defensores da abolição. José Teles Marrocos. José Teles Marrocos. Justiniano de Serpa. Justiniano de Serpa. Dentre outros. Então, se você vê um desses nomes aí e lembrar, já sabe, tá falando de abolição da escravatura, tá? Eles fundaram esse grupo Perseverança e Porvir. E detalhe, membros desse grupo Perseverança e Porvir
Em 1880, no ano seguinte, em 1880, fundaram outra entidade abolicionista, outra sociedade abolicionista, Sociedade Cearense Libertadora. Sociedade Cearense Libertadora. Essa Sociedade Cearense Libertadora foi fundada por membros da Perseverança e Porvir. E foi essa Sociedade Cearense Libertadora que fundou um jornal com o nome O Libertador. O Libertador. Um dos jornais que mais publicou notícias nas suas páginas criticando a escravidão, combatendo o governo, falando mal da monarquia de Dom Pedro II, dizendo que era uma vergonha, em pleno já chegando ali no final do século XIX, a gente ainda ter escravidão. Esse jornal, O Libertador, ele acabou também abraçando, né? Também defendia a causa republicana. A causa republicana. É bem verdade que na segunda metade do século XIX, a causa abolicionista e a causa republicana, elas andavam de mãos dadas. Muitos, inclusive, né, quando criticavam a escravidão, ou seja, defendiam a abolição da escravatura, associavam a monarquia de Dom Pedro II. E aí pegava a carona e o cara, ao mesmo tempo, era abolicionista, ao mesmo tempo era defensor da República. Queria o fim da monarquia e a proclamação da República. Cuidado, são duas coisas diferentes. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que era abolicionista era republicano, era defensor da implantação de uma república e vice-versa. Não. Mas era muito comum entidades serem, ao mesmo tempo, defensoras do abolicionismo, da abolição da escravatura e defensores do republicanismo. É o caso, ó, desse jornal aí, desse jornalzinho aí, o Libertador. Tá? Vou citar outras entidades aqui. 1882 surge o Centro Abolicionista. Outro grupo de abolicionistas. Olha aí, quem eram os participantes, por exemplo? Guilherme Student. Ei, tu sabe quem é Guilherme Student? Barão de Student. Olha o nome de uma avenida famosa aqui em Fortaleza, lá na Aldeota. Pois quando tu passar agora na Barão de Student, tu lembra, ó, Barão de Student era Guilherme Student, um dos membros do Centro Abolicionista. Tá? Vou citar outra aqui, ó. Tá com a mesma cor, pra combinar, tá? Outra entidade abolicionista, 1883. Agora só de mulheres, ó. Sociedade das Senhoras Libertadoras. Das Senhoras Libertadoras. Um grupo só de mulheres, ó, defendendo a abolição da escravatura. Aqui eu lembro do nome da Maria Tomásia, nome de rua também lá na Aldeota. Maria Tomásia. Lembro aqui de Figueira. Aliás, deixa esse segundo nome para depois. Deixa aqui só o nome da Maria Tomásia. Eu digo já por quê. Tá? Só por curiosidade, né? Quem conhece bem Fortaleza, Maria Tomásia é o nome de uma rua lá na Aldeota, onde fica a sede ali do Shalom, né? Da Igreja Católica aqui em Fortaleza. Enfim, eu queria que tu pelo menos desse uma lida nessa relação. As entidades abolicionistas que surgiram no Ceará no século XIX, tá? E procurasse aí
pelo menos dar uma lida nos nomes desses caras e dessas mulheres, como a Maria Tomásia, que participaram. Show de bola? Show de bola. E como falar de abolicionistas, né? Defensores da abolição da escravatura, e não citar o nome do famoso Francisco José do Nascimento? Esse nome tu tem sim que mandar tatuar no teu braço. Francisco José do Nascimento. Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde. O nome da mãe dele era Matilde. Chico da Matilde, nascido em Aracati. Mais precisamente, ali na praia de Canoa Quebrada. Quem conhece Canoa Quebrada, ali na Broadway, aquela rua lá da Broadway, né, bataladíssima, adoro Canoa Quebrada, tá? Lá no finalzinho da Broadway, já na praia, chegando na praia, tem um busto para homenagear o Francisco José do Nascimento. Chico da Matilde, mais conhecido como Dragão do Mar. Um grande nome do abolicionismo, defensor da abolição, abolicionismo, e ele acabou se envolvendo, né, em duas greves. Uma em 27 de janeiro de 1881 e outra em 31 de janeiro de 1881. 1881. Eu explico. Quando os donos de escravos, eles vendiam escravos aqui do Ceará para outras províncias, esses escravos eram levados para o porto do Mucuripe e de lá eles eram embarcados em grandes navios negreiros. Só que os navios negreiros, eles não podiam chegar muito próximo à praia, né? Porque senão, como dizia a vovó, atolava, né? O navio, ele encalhava. Então, os jangadeiros ali do Mucuripe, as velas do Mucuripe vão sair para pescar. Já ouviu essa música? Cantada por Raimundo Fagner. Aqueles jangadeiros, eles recebiam dinheiro para transportarem os escravos da praia até o navio negreiro, que estava assim a uma certa distância, né, mais em alto mar, para daí serem levados para as outras províncias, né, o tráfico interprovincial. E nesse dia aqui, ó, 27 de janeiro de 1881, os jangadeiros simplesmente cruzaram os braços e disseram: aqui não se transporta mais escravos nessas jangadas. Tinha um navio chamado Vapor, navio que eles chamavam de vapor, né? Navio, barco a vapor. Vapor Pará. Vapor Pará. Estava esperando que esses escravos fossem transportados da praia, né, até o navio, Vapor Pará, pelos jangadeiros. E os jangadeiros cruzaram os braços e disseram: aqui a gente não transporta mais escravos. Isso é exemplo de movimento o quê? Abolicionista. E detalhe, quem estava por trás desses jangadeiros era o Francisco da Matilde, o Chico da Matilde, o Dragão do Mar. Ele influenciou os jangadeiros a cruzar os braços e fazerem a greve. Dias depois, no dia 31, outra greve. Dessa vez, um outro navio ficou lá esperando os escravos serem levados pelos jangadeiros, mas não levaram. O vapor chamado Espírito Santo, nome do navio. Navio negreiro. Vapor Espírito Santo. Outra greve promovida pelos jangadeiros, que não transportaram os escravos. Isso aqui, ó, essas duas greves são exemplos, sim, de movimento abolicionista. E o Dragão do Mar estava por trás dessa brincadeirinha aí. Agora, cuidado. O Dragão do Mar, ele não era um jangadeiro.
O dragão do mar, ele era prático de navio. A profissão de prático, até hoje nós temos, inclusive hoje, né, é uma profissão muito bem remunerada, diga-se de passagem. Tem gente que diz que prático é o flanelinha, é o que estaciona o navio, né? Os navios, quando vêm de fora, por exemplo, o comandante do navio não conhece ali o porto, não sabe se é fundo, se é estreito e tal. E aí é onde entra em ação o prático, né? O prático é quem de fato assume ali o navio para fazer a manobra e estacionar o navio. Pronto, é um flanelinho de navio. Muito bem remunerado hoje. A profissão de prático. Prático. Pois cuidado. O dragão do mar, inclusive, nem estava pessoalmente no dia dessas greves. O dragão do mar estava aportado. O dragão do mar estava em um navio, trabalhando. Mas as ideias abolicionistas foram espalhadas ali na praia. Quem fez a cabeça de boa parte daqueles jangadeiros para cruzar os braços e fazer a greve dos jangadeiros foi, sim, o dragão do mar. Mas ele não era um jangadeiro, ele era prático de navio. Mas não tenha dúvida, o nome de dragão do mar entra para a história, sim, como um dos grandes abolicionistas que o Ceará conheceu. Beleza? E esse movimento abolicionista, pode ter certeza, também contribuiu muito para o pioneirismo do Ceará na abolição dos escravos. E para encerrar, claro que a gente não pode desconsiderar a própria resistência negra, a própria resistência promovida pelos próprios escravos, que sem dúvida alguma eram os maiores interessados na liberdade. Ninguém pode negar que aquilo que eu falei no bloco anterior, inclusive, fugas, rebeliões, suicídios, assassinatos, sabotagens promovidas em fazendas, tudo aquilo vai também contribuindo para minar, para desgastar a imagem do governo, a imagem das autoridades. Essa resistência negra também é um fator que contribuiu para a abolição dos escravos. Não tenho dúvida disso, tá? E eu queria aproveitar, quer bater um printzinho disso aí? Que eu vou limpar a tela, bate aí. Eu queria aproveitar para que você citasse, colocasse aí, né, antes da gente encerrar, registrasse aí o nome de alguns locais aqui no Ceará onde foram criados quilombos, que são aqueles esconderijos que eu disse, né, de escravos fugidos. Nós temos, inclusive até hoje, né, comunidades quilombolas que são pessoas que se declaram, né, descendentes daqueles escravos que lutaram pela liberdade, que lutaram pelo fim da escravidão e que acabaram fugindo e criando, né, os quilombos, os esconderijos de escravos fugidos. Muitos desses quilombos deram origem a comunidades e os herdeiros até hoje se declaram, se consideram, né, herdeiros daqueles primeiros lá que criaram aqueles quilombos. São as famosas comunidades quilombolas, tá? Nós temos comunidade quilombola aqui no Ceará, lá na Serra do Pereiro, na região do Cariri. Ali foi criado um quilombo na época da escravidão, criado por escravos fugidos. Nós temos também exemplo de comunidade quilombola em Viçosa do Ceará. Estou dando só alguns exemplos. Viçosa do Ceará, lá na região da Ibiapaba. Nós temos aqui mesmo, onde hoje nós temos aqui a região do Tauape. Tauape hoje pertence à Fortaleza. Na época era considerado mais interior, né? Era considerado mais afastado do litoral. Mas onde era o Tauape? Nas proximidades de Fortaleza. Ali também foi criado um quilombo. Nós temos exemplo de quilombo também na Parangaba. Na Parangaba, que hoje é um distrito, né, de Fortaleza. Já foi chamado de Porangaba. Já foi também chamado de Arronches, né? Todos esses locais aqui, ó, nós temos como exemplos de quilombos que foram construídos ou criados por escravos fugidos
aqui no Ceará. E ainda me vem alguém com esse papo de dizer que no Ceará não teve escravidão. Isso é balela. Isso aí é interesse de alguém em construir essa narrativa para desconsiderar o elemento negro na constituição do povo e da cultura cearense. Alguém teve interesse em criar a ideia da raça pura, da matriz branca do povo cearense. Isso é balela, tá? Isso é balela. Bora ficando por aqui. Até o nosso próximo bloco. Cheiro e tchau.